Gente, são 7 horas, eu acho que a gente já pode dar início, né, no nosso webinar. A gente está com 28 pessoas conectadas aqui no webinar. Primeiramente, queria agradecer a todos pela presença. Eu estou vendo aqui o pessoal do Camacho, do Fagundes, o pessoal de Oliveira, aqui de Santo Antônio, conectado com a gente, para a gente estar realizando esse evento hoje. E esse evento, ele vai ser o primeiro de alguns webinars que a gente vai estar realizando agora até chegar a safra. A gente está nesse momento de pandemia, então é uma forma que a gente encontrou de estar compartilhando esses conhecimentos, essas tendências, essas novidades com vocês. Então, hoje nós vamos ter o nosso primeiro webinar do Sankofa em Campo, que é o cenário pós-pandemia dos desafios e as oportunidades dos cafés especiais. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês e também dos nossos convidados, do Joel, do professor Lucas, do Henrique também, que está aqui como o nosso moderador, e a cada um de vocês de estar tirando esse tempo de estar aqui com a gente. Vamos às apresentações, né, dos nossos convidados. A gente vai ter, falando um pouco para a gente hoje, o professor Lucas Lousado. Ele é doutor e mestre em engenharia de produção. Atualmente, ele é professor do Instituto Federal do Espírito Santo, em Venda Nova do Imigrante. E nos trabalhos dele, ele atua com pesquisas voltadas para o controle de qualidade de processos, com foco na cafeicultura. E também ele atua em estudos de processos de fermentação espontânea e fermentação induzida, no processamento de via úmida, e também tem outras pesquisas no campo de análise sensorial e de torre de cafés. Além dele ser Q-Grader, licenciado pelo Instituto de Qualidade do Café. Obrigada, professor, pela sua disponibilidade. Nosso outro convidado é o Joel. O Joel é um grande amigo nosso, né, um cliente, e ele é mestre em engenharia agrícola, com ênfase no processamento de produtos agrícolas. Ele é Q-Grader, licenciado e também instrutor do Instituto de Qualidade de Café. E ele também é proprietário da importadora da Casa Brasil Coffees, que fica em Austin, no Texas, nos Estados Unidos, e também da torrefação Little City Coffee Roasters. Joel, muito obrigada pela sua disponibilidade também. E a gente tem aqui conosco também o Henrique Cambraia. Para quem não conhece ele é o produtor da Fazenda Samambaia, que é uma das cooperadas aqui da Sankofa, e também ele é o atual presidente aqui da cooperativa. Então, obrigada, Henrique, pela sua disponibilidade. Eu vou passar a palavra para o Henrique, para ele fazer a abertura, né, do nosso webinar, e logo em seguida a gente já começa com as nossas apresentações. Henrique. Boa noite a todos. Para nós na Sankofa é um orgulho estar podendo anfitrionar e organizar este evento. Gostaríamos muito que pudesse estar muito mais próximos um dos outros, fisicamente, presença, talvez trocando um pouco mais de informações. E a gente quer fazer desta ferramenta uma oportunidade para todos envolvidos nesse programa de cafés especiais no Campo das Vertentes, aos que também participam do programa Além das Fronteiras dentro da Sankofa, onde a gente também consegue a oportunidade de trazer valor para esses cafés de todos nós produtores. A gente fica ainda mais feliz de levar essa oportunidade para produtores que não têm a oportunidade de ir até o mercado externo como a gente vai. E a gente quer fazer desse evento um momento de motivação para todos vocês, um momento de busca de novos conhecimentos para que a gente possa colocar em prática. Na verdade, o que faz a diferença é a prática, é a mão na massa, mão no café para nós, né?
E nos dá muito orgulho na Sankoff conseguir o tempo aí do professor Lucas. A Ana fez uma apresentação muito modesta dele, mas o professor Lucas talvez hoje ele só tem essa carinha de novo aí, mas entregou muito no mundo dos cafés especiais. Ele, através da técnica dele, das lições dele, ele conseguiu que vários produtores subissem vários e vários degraus na questão de qualidade. Isso indiretamente leva muito orgulho para o produtor, leva empoderamento para o produtor. Então, o trabalho que o professor Lucas tem desenvolvido para a cafeicultura brasileira, não só lá para a cafeicultura do Espírito Santo, mas para a cafeicultura brasileira, talvez hoje é um dos maiores exemplos que a gente tem. Para nós, nos dá muito orgulho em poder estar com você aqui. Para quem não sabe, não é um, não é dois, são vários campeões de Cup of Excellence, tiveram a assistência dele, o acompanhamento dele. Então, professor Lucas, eu particularmente, em nome da Samambaia, em nome da Sankoff, estou muito ansioso e curioso para te escutar. Quanto ao Joe, como a Ana disse, ele hoje já é um grande amigo. O Joe hoje é um dos consultores internacionais mais requisitados para Q-Graders. Ele é um instrutor do Q-Grader. O Joe participa de programas do Instituto Internacional de Qualidade do Café, com programas aí em vários lugares no mundo, também levando conhecimento a produtores que têm acesso limitado. E o Joe a gente pode dizer que ele tem causado um impacto positivo, relevante e marcando história aí no mundo dos cafés e dos cafés especiais, mundo afora. E, além disso, ele vai poder dividir com a gente aqui o que a gente faz com esses cafés especiais. Ele é um importador de cafés especiais nos Estados Unidos, ele tem uma torrefação de cafés especiais nos Estados Unidos, e ele vai dividir com a gente aí um pouco dessa experiência dele, o que ele acha desse mercado, como que ele enxerga esse mercado para frente. Nós discutimos se o Joe deveria falar sobre cenário de pandemia. Graças a Deus, a gente acredita que está no fim da pandemia, então vamos falar de futuro próximo, né, Joe? Então, obrigado, Joe, professor Lucas, Ana, obrigado pela organização. Muitos devem estar perguntando, cadê o Fabrício? O Fabrício está de férias. Que fique o exemplo a todos, que todos temos que tirar férias, temos que descansar o corpo, recarregar a alma. Isso é muito importante. Então, eu estou aqui hoje representando o Fabrício. Então, é isso aí, Ana. Vamos em frente. Só falar mais uma coisa, só um detalhezinho técnico. O pessoal está preocupado se eles estão sendo escutados pela gente. Gente, não preocupa. O modelo que a gente está utilizando aqui do webinar, áudio, vídeo, só aparece dos panelistas mesmo. Mas eu gostaria de pedir vocês, qualquer pergunta que vocês tiverem ao decorrer das apresentações, mandem no chat, mandem as perguntas, que no final das apresentações a gente vai estar fazendo, repassando essas perguntas para o professor Lucas, para o Joel, para o Henrique, a gente vai estar tendo essa discussão logo após as duas apresentações. Então, vocês fiquem tranquilos e aproveitem o evento. Vamos lá, Ana. Então, professor Lucas, a paz é sua. Bom, boa noite a todos. Todo mundo me escuta bem? Ótimo. Então, obrigado pelas palavras, né? Agradeço todo o carinho e consideração. Isso aumenta muito a responsabilidade, né, sobre o conteúdo. A Ana, né, o convite, né, o Fabrício gentilmente, né, me ligou, né, assim, esse período agora é um período bom, um período mais tranquilo, né?
E o Fabrício, você falando que o Fabrício tirou férias, eu tô até com inveja, né? Porque esse ano era para eu ter desfrutado dos meus 45 dias e a gente, no dia 2 de janeiro, já estava fazendo experimento, já rodando. Eu estava aí no Cerrado, né? Cheguei ontem à noite, aqui em Venda Nova, passei por Guaxupé, por Araxá, né? Serra do Salitre, a gente andou em 2 dias, 2.300 quilômetros, 3 fazendas visitadas, né, para montar os experimentos. Então, a gente não para, e de fato, a gente tem que tirar uma hora que o corpo cobra, né? Então, agradecer a vocês, agradecer por estar falando, né, com os produtores, né, com o Joe, né, que é um parceiro, né, foi meu professor lá no KIO, né, trabalho com café já há quase 18 anos, e não tinha o KIO, né, e os meus alunos, né, me desafiaram na época e falaram assim, professor, vamos fazer o curso do KIO. Eu falei, não, o professor já está ficando velho, já prova café há muitos anos, falando, você está com medo de não passar no curso. E aí a gente foi para Varginha, né? E daí nasceu uma amizade com o Joe. Tive a oportunidade de passar um período lá nos Estados Unidos, né? Foi muito enriquecedor. E a gente tem trabalhado um pouco aqui no Espírito Santo com a proposta de compartilhar um pouco de conhecimento, né? Do Instituto que a gente tem desenvolvido aqui. Né? E eu preparei uma síntese, né? Como meu tempo é curtinho, já coloquei meu time aqui para funcionar, para não passar dos meus 30 minutos e não abusar da boa vontade de quem está ouvindo. Deixa eu só abrir aqui a minha palestra. E aí, a partir daí, a gente... deixa eu abrir aqui, só um minutinho. E aí, a gente bateu um pouco de papo a respeito dessas questões da qualidade. Eu só abro de novo aqui. Então, é sempre bom. Eu tive ano passado em Licínea, né, no evento da BSCA, o convite da Vanusa, foi muito bom ter conhecido essa região. Está todo mundo conseguindo ver em tela cheia meu slide? Ótimo, obrigado, Ana. Então, eu vou aqui para vocês eu coloquei como os cafés especiais do Espírito Santo, né? A gente tem trabalhado aqui com essa questão toda da cafeicultura de montanha, né? O laboratório, antigamente se chamava Laboratório de Análise e Pesquisa em Café, e hoje a gente mudou para Coffee Design. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê desse conceito. Então, a gente trabalha um conceito de ciência para a qualidade do café. Então, a gente está registrado no diretório de grupos do CNPq e tem o Cicobi como grande financiador das nossas pesquisas aqui no Instituto, né? Então, sem mais delongas, né, aqui é a cafeicultura do Espírito Santo. Eu vou focar na questão aqui do território, né? Nós somos o maior produtor de café conilon do Brasil. Então, se vocês olharem para o mapinha do Espírito Santo, né, que é um estado pequeno aqui do Sudeste, vocês vão ver que quase todos os municípios têm cultivo de café, com exceção da capital, que é Vitória. Nós somos o terceiro maior produtor de arábica, né? Na região aqui, serrana, onde eu estou alocado junto com o Instituto, nós temos aproximadamente 480 mil pessoas trabalhando no território, né? 153 mil pessoas na região serrana, e aí quase 90% dos nossos produtores possuem menos de 50 hectares. Ou seja, nós somos, de fato, um estado, uma região, um território de pequenos produtores, né? Nós não temos grandes fazendas. A fazenda que produz mais café arábica do Espírito Santo fica em Brejetuba e produz 30 mil sacas, né, que é a fazenda Leogildo. E os nossos produtores de conilon, sim, são grandes. A gente tem produtores de 70 mil, 80 mil, 100 mil sacas de café, mas a maioria do perfil é de agricultura de base familiar, o que nos dá uma condição muito diferente, né? Um café muito artesanal, um café muito manual. Então, nós não temos colheitadeiras, nós temos uma topografia muito acidentada e um jeito de fazer café um pouco diferente, porque como nós estamos muito próximos ao oceano, nós temos uma carga de umidade no período de safra absurda, né? Então, os nossos cafés têm muitos problemas com fermentação, com controle de processo, no pós-colheita. Então, o produtor, para fazer café fino aqui nessa região, ele tem que espremer bem a questão da qualidade. Então, assim, normalmente, quando eu tenho a oportunidade de falar desse assunto, com mais tempo, às vezes com 50, 60 minutos, eu costumo listar 10 pontos
na minha fala sobre os fatores que compõem a produção de cafés especiais. Então, assim, essa é uma perspectiva pessoal, né, enquanto cientista, enquanto pesquisador, né, obviamente a gente tem opiniões diferentes, mas eu tento listar aqui os fatores que eu considero críticos com base no que eu trabalho aqui na minha região e nas minhas andanças aí ao redor do Brasil. Então, o primeiro fator, que é muito complexo para nós aqui, especialmente, é a questão ambiental e climática. Nós estamos vivendo um período de chuvas, né, que há 7 anos de secas severas, né, 2017, nós tivemos o Campo of Excellence aqui no Espírito Santo, e nós tivemos muitos problemas de seca, ao ponto de lavouras morrerem mesmo, por conta de falta de chuva, né, e nós temos convivido com as mudanças climáticas, né, independente de aquecimento global ou não, se é uma ação antrópica, se é uma ação do homem, se é uma ação cíclica, não vamos entrar nesse mérito. Vou tentar mostrar para vocês alguns resultados que se relacionam com as condições climáticas aqui na região. Diversidade genética, né? Eu costumo dizer que o Brasil é um parquinho de diversões em relação ao material genético, porque a gente tem muita variabilidade genética, só que o produtor explora pouco esse potencial, né? Aqui no Espírito Santo, a gente viveu um fenômeno que foi a retirada das lavouras de Mundo Novo, né, dos catuaís, e a introdução do 785, né, do catucaí, promoveu uma grande revolução em termos de qualidade, produtividade, mas nós padronizamos muito o perfil sensorial, né? Então, é importante o produtor trabalhar a diversidade genética em termos de potencial, de diversidade de perfil sensorial, de resposta. Tem variedades que respondem melhor fisiologicamente na sombra do que a pleno sol, a questão do espaçamento, convivência com outras plantas. A parte de manejo de nutrição de solo e da planta, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, embora não seja agrônomo. A colheita, que para nós é um ponto crítico, né? Diferente do cerrado, que a gente pode jogar no chão, e o café bebe duro depois, né? Bebe bem às vezes, 84, 85 pontos. Aqui, se acontecer um negócio desse, é rio-zona, fechado, né? A gente não tem conversa. E processamento e fermentação, que talvez aí seja a grande bola da vez no Brasil, no mundo, todo mundo falando disso, né? Assim, de fato, são 10 pontos que eu costumo listar, mas eu vou tentar ser um pouco mais sucinto para não tirar muita atenção de vocês e não ficar cansativo. Então, aqui, o panorama climático, produção do Espírito Santo, esse é de um inglês, né, em verde, do café conilon no Espírito Santo, então vocês podem ver que quase o estado todo tem como produzir, né, café conilon, com exceção de algumas áreas no litoral que são muito extremas, né, e do lado direito o arábica. Então, se vocês olharem nesse painel, vocês vão ver que a região disponível para produzir café arábica, sem irrigação, sem nenhuma adaptação de território, né, com a parte climática, é muito pequena. Nós estamos falando aqui no mapa, né, da região do Caparaó e da região serrana, divisa com Minas Gerais e Rio de Janeiro, né, e nosso grande potencial é de produção de canéforas, né? Só que nós temos um grande problema em produção de canéforas de baixa qualidade. Trabalho que a gente vem tentando corrigir há alguns anos e a gente tem uma expectativa muito grande. Então, nesse capítulo do livro que eu peguei para mostrar para vocês, a gente fez uma simulação com os dados do IPCC, que é o órgão que regula o painel climático a nível global. No pior cenário de todos, se a temperatura subir 3 graus nos próximos anos, vai acontecer isso aqui com o café no Espírito Santo. Então, vocês vão ver que o café arábica some, né? Ele não tem, ele fica praticamente sem área de produção. Nós estamos vendo tudo vermelho aqui, não é porque a gente virou comunista, não. É porque o café esquentou muito e acabou. Não vai ter área de produção mais. E do lado do conilon também há um impacto substancial. Eles não falam assim, mas 3,7 graus é um incremento de temperatura surreal. Enquanto cientistas, nós temos que trabalhar com os modelos de previsão. E nós estamos fazendo isso para o Brasil também todo. No ano passado, mesmo com a pandemia, nós tivemos a oportunidade de rodar 34 mil quilômetros de carro. Então, nós mapeamos todas as regiões produtoras do Brasil, todas, com a mesma metodologia, com a mesma abordagem. Eu tenho uma aluna de doutorado, que está indo agora
para Califórnia, trabalhar com um climatologista, justamente para montar o painel do que pode acontecer com o Brasil. Então, isso é importante para nós, porque a gente precisa pensar a programação em termos de manejo, quais são as variedades, a parte de adaptação da planta, se vai faltar água, qual região é mais crítica, como é que o solo vai se comportar. Então, isso aqui é um cenário, assim, pessoal, catastrófico, destruindo todas as florestas do planeta, continuamos jogando gases de efeito estufa na atmosfera. Se a temperatura subir 3,7 graus, aconteceria isso no Espírito Santo. Obviamente, esse é o pior de todos os cenários de simulação. Existem cenários mais brandos, mas eu quis mostrar esse que é o mais impactante. Por quê? O primeiro aspecto que eu coloquei lá, que eu considero como fator relevante para a produção de cafés especiais, é a questão do terroir. Às vezes as pessoas ignoram esse fenômeno ou esse fator na produção de cafés, né? E esse estudo que a gente publicou em 2018, a gente conseguiu, aqui no Espírito Santo, em 2 áreas, perfil de solo igual, idêntico, mesma variedade, mesma idade de lavoura, mesmo manejo, 5 formas de processamento e fermentação idênticas, mesmos micro-organismos, e nós observamos que a área que tinha maior carga de incidência de radiação solar sobre a lavoura gerou perda de qualidade da ordem de 4 pontos em média, em qualquer processo aplicado, com exceção do uso de leveduras, mas não faz milagre, né? Não tem esse negócio de você falar assim, eu tenho um micro-organismo aqui que ele tira o café de 75 pontos e faz ele beber 92. Né? Vocês me desculpem, estou esperando ainda a publicação científica que comprove isso, e eu também gostaria de provar o café. Melhora, né? Tem como melhorar a qualidade, mas não dá para fazer milagre. Então, com base nisso, a gente conversa muito com os produtores. Por exemplo, como é uma estratégia de manejo do terroir? Tem um terreno com uma face de solo muito soalheira, né? O pessoal que tem o linguajar do interior, aqui na minha região, o pessoal fala soalheira e ruega, né? Que é a face noruega, que é a mais sombreada, e a soalheira, né? Que pega mais sol, pega sol o dia todo. Então, o que a gente tenta fazer para mitigar o impacto dessas oscilações de clima na nossa região? Então, vamos consorciar com algumas plantas nativas, né? Glericídia, talvez pupunha, ingá. O ingá, por exemplo, é uma planta de vigor vegetativo boa para trabalhar com café em regiões de montanha, porque no período de safra ele desfolha. E no período que a gente precisa de maior proteção em termos de radiação, ela tá encorpada com a copa fechada, e as bagas do ingá, da engazeira, ajudam na competição da broca. Então, para o Conilon, por exemplo, tem feito um benefício gigantesco no manejo, né, mitigando impactos. Eu até não compartilhei com a Ana, mas a gente tem um estudo para a canéfora indicando os benefícios do sombreamento com ingá e com glericídia. Então, são árvores, por exemplo, no período de safra, que a gente precisa ter mais disponibilidade de luminosidade, as folhas caem, você tem uma reposição de nitrogênio natural do solo, e no período de chuva a copa fecha e reduz o impacto da radiação solar na lavoura. Então, pensar no terroir, na configuração dele, como ele funciona, é muito importante para produzir café especial. Tudo que eu estou falando, pessoal, está publicado e já está com a Ana, ela pode compartilhar com vocês depois. O segundo fator muito complexo é a diversidade microbiana de solo-fruto. Esse foi um trabalho que nós publicamos ano passado na Nature, no finalzinho do ano, né? Foi um trabalho, é o último fragmento da minha tese de doutorado, e a gente passou 5 anos tentando entender essa relação dos micro-organismos no meio ambiente. Então, aqui tem uma ilustração, uma figurinha, que fica claro para a gente entender. Eu vou passar para a próxima página depois, a gente consegue entender melhor. A gente começou a trabalhar com fermentação e ver que determinadas regiões ficava bom, determinadas regiões ficava ruim, tinha hora que o processo melhorava, tinha hora que o processo piorava, independente de levedura, de bactéria, de fungo, etc. Né? 36 horas, 72, 120. E aí a gente começou a pensar, bom, antes de pensar no processo, vamos entender quem está entrando no processo. Quais são os micro-organismos que estão vindo do campo, do solo, e estão indo lá para o meu sistema de fermentação? E aí a gente separou várias áreas, começando com 800 metros de altitude e indo até 1.000, e analisando o sequenciamento genômico desses micro-organismos. Então, a gente chegou a uma rede densa
de interação microbiana, que aqui a gente consegue ver de forma amplificada, e esses gráficos coloridos são interações. Então, por exemplo, nas regiões mais baixas, eu tenho competição de micro-organismos. Essas linhas marrons aqui, elas indicam competição, ou seja, esses micro-organismos estão competindo pelos mesmos nutrientes que estão ali no fruto, basicamente pelos açúcares, né, disponíveis ali inicialmente. E nas regiões mais altas, nós temos as linhas azuis que indicam cooperação, ou seja, a gente tem maior riqueza de bactérias produtoras de ácido lático em regiões altas, em terroirs clássicos nossos, e nós temos mais fungos e leveduras em regiões mais quentes. Isso nos ajudou a explicar um outro fenômeno, que todas as vezes que nós inoculávamos leveduras em regiões muito altas, muito frias, com esse microbioma muito seletivo, a qualidade caía substancialmente, em média 5 pontos. Em regiões mais quentes, 700, 800 metros, quando a gente inoculava a levedura, a nota subia, 4, 5 pontos. Como eu tenho uma diversidade microbiana aqui muito competitiva, né, e muito mais fragmentada no sentido de competição pelos mesmos nutrientes, quando eu coloco uma superdose ali, eu tenho um efeito mais satisfatório naquela população, porque é muita competição. E na altitude, o inverso. Essas bactérias se ajudam, né, se protegem, como se criasse um ambiente de proteção dentro da fermentação. Então, isso é muito complicado, isso é muito científico. Como é que isso funciona na prática, o resultado disso? Então, para alguns produtores, a gente simplesmente recomenda o seguinte: apenas lave seu café na água e seque. Você sempre vai produzir café especial. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do seu Joselino Meneghetti, que eu gosto sempre de falar dele. Tem 10 anos já que a gente convive com ele. Todo ano produz 100% dos cafés acima de 86 pontos. Todos os anos que teve o showroom, né, da BSA, ele ganhou. Todos os anos as vendas mais altas são dele. Ele deixa o café na água por 36 horas. Nada mais do que isso. Ou seja, ele não precisa fazer nada diferente, porque está tudo pronto. Vem da planta, mas há um equilíbrio. E a gente vem estudando muito o solo, sistema radicular. Eu vou mostrar alguns resultados para vocês. Então, eu falei da parte de diversidade genética, eu vou passar rápido nesse ponto. Né? A gente tem muita variabilidade genética, disponibilidade de escolher outras plantas, outras matrizes, né? A gente viveu o fenômeno do geisha no Brasil, né, e no mundo como um todo. Hoje a gente está pensando já em outras variedades que estão se destacando, né? Resgate de variedades que foram esquecidas durante um tempo, que estão voltando agora, enfim. E a parte de manejo, que é muito importante, a gente tem investido muito na colonização do solo com micorriza, com fungos fixadores de fósforo. Né? Ou seja, o que ele faz? O que a micorriza faz no solo? Ela adere ao sistema radicular e estica ele. Então, do lado direito do vídeo aqui, ó, você vê que tem uma promoção do sistema radicular. E a micorriza começa a acessar o fósforo que está imóvel no solo e disponibilizado para a planta. Né? E aqui, por exemplo, a gente tem uma ilustração de como deve ser o manejo correto, né, de uma lavoura. Então, aqui para vocês, essa é uma foto lá no Ceará, uma região produtora de café, se chama Baturité. É uma região linda, pouco conhecida no mundo, e essa é uma região que nós chegamos com 80% de sombreamento. Esse é um café convencional, produzido de sistema agroecológico, um Obatã. Eu nunca vi uma lavoura tão bem cultivada, tão bem manejada, sombreada, com a carga vegetativa e de café tão alta. E nesse produtor a gente viu coisas muito interessantes, como recuperação, a parte de colonização de fungos, né? Então, aqui nessa imagem do lado, a gente vê os benefícios quando tem uma alta colonização de fungos no sistema radicular, e ela vai criar uma simbiose com outros micro-organismos. A gente tem trabalhado também com inoculações de bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, como é que eu faço para produzir um café especial? São muitos fatores, né, que vai desde o manejo do solo até a colheita e processamento. Então, avançando aqui na maturação, na colheita, a gente tem um ciclo de maturação. É o que eu falo com as pessoas. Essa foto aqui, para mim, ela é muito explicativa, porque o café verde não tem milagre. Não tem disponibilidade de mucilagem aqui. Agora, olha o café maduro. Está tudo perfeito, olha a polpa. 5% de açúcar disponível para os micro-organismos trabalharem, executarem a fermentação. Se a gente colhe, ele passa, já não tem mais nada. Mas por que sumiu esse açúcar que está ali dentro? Né?
tecnicamente, usar o carboidrato? Porque os micro-organismos também residem dentro dos frutos. Existem os micro-organismos chamados endofíticos. Então, eles vão acessar esses nutrientes e vão consumir isso. Então, o estágio ideal é aqui, ó, quando o fruto está maduro. Não adianta colher verde, não adianta colher verdoengo. Existem alguns projetos, né, para correção, né, de bebida com café verde. Eu acho interessante, porque não tem como fugir do café verde também. Em algum momento ele vai aparecer. E não tem muito milagre aqui quando ele passa, né? No caso de vocês, do sul de Minas e algumas regiões do Cerrado, vocês não têm tanto problema com essa questão do café passa. Na parte de fermentação, estou vigiando meu tempo aqui, a gente tem algumas variações de processo, né? Os processos espontâneos é o wash, que é o famoso despolpado, que fica na caixa, lá 36, 12 horas. O fully wash, né, que é o desmucilado, é removida toda a mucilagem no processamento. O semi-dry, que fica com a mucilagem aderida e gera lá o honey. E o natural. Do outro lado, no escopo da manipulação da fermentação, ou indução, a gente tem fermentações com leveduras, com bactérias, a maceração carbônica e a atmosfera modificada. Essa atmosfera modificada é um processo que a gente vem desenvolvendo aqui no Instituto já há algum tempo, onde a gente trabalha o controle atmosférico dentro de um bioreator. A gente desenvolveu um bioreator, funcionou no Cerrado ano passado, para fermentar 3.000 litros de café, e esse ano a gente já pulou para 9.000. Então, a gente controla muitos parâmetros, como pH, acidez, temperatura, gases, rotação. Então, é um avanço da maceração carbônica, é uma técnica muito nova, e a gente tem alguns resultados interessantes a respeito disso para compartilhar. Então, assim, voltando à questão da diversidade do microbioma, nesse fruto que está aqui representado pela mão, né, de forma metafórica, existem milhares de micro-organismos, milhares, que vão competir pelos nutrientes. E, às vezes, o produtor quer aquele pozinho mágico, né, ou aquele negócio mágico que você joga ali. Não tem. Me desculpem falar isso para vocês. Às vezes, as pessoas me chamam para falar sobre qualidade, a minha fala é muito realista, porque, né, quem vende sonho, né, colhe ilusão. A gente tem que vender trabalho, a gente tem que vender realidade, que é o dia a dia, monitorar todas as etapas, escolher as variedades, né, entender a respeito do microbioma, do varietal, como cada cultivar responde ao processo, secagem, aí faz tudo bonitinho. O torrador queima o café, perdeu tudo, né? Matou a qualidade, né? Tudo bem que dá para torrar de novo se tiver disponibilidade de matéria-prima, né? Então, o assunto dos micro-organismos no café ainda é muito novo. Nós estamos falando do primeiro estudo de 1936. Isso não é nada para a ciência, né? Mas, às vezes, a velocidade que os produtores querem resposta, nós não conseguimos atender todas as demandas. Mas nós estamos chegando lá. Então, aqui, para explicar para vocês, no caso que a gente usa muito café lavado na nossa região. Basicamente, a explicação técnica é o seguinte: quando esse café está lá disponível no tanque com água, né, você tem a molécula grande, né, de sacarose, né, e aí ela encontra a água, ela quebra, glicose e frutose. Aí começa o problema. Por quê? Qual via metabólica o micro-organismo vai acessar? Porque se for uma via glicolítica, tem uma rotina ali já estabelecida. Se for uma linha de frutose, é completamente diferente. Então, não é tão simples programar isso. Aí eu cheguei numa fazenda, uma vez no sul de Minas, tinha um caminhão de cana-de-açúcar lá parado. Aí eu perguntei para o produtor assim: o que você vai fazer com isso aí? Cachaça? Ele falou: não, eu vou espremer para fermentar o café. Eu falei assim: mas rapaz, a gente bebe o mosto ou a gente bebe o café moído, extraído? Aí ele falou: não, mas vai incorporar. Eu falei: mesmo, café é uma esponja? Tem espaço para isso tudo aí no café? Aí ele falou: não, o moço falou que era bom, que aumentava a qualidade. Eu falei: é mesmo? Rapaz, está à disposição. Não quer dizer que... Aí eu falei com ele assim: se eu tivesse comprado glicose, era mais barato, ia ser muito mais eficiente do que comprar cana-de-açúcar. Aí ele falou assim: quanto que é um vidrinho de 1 quilo de glicose? Eu falei: R$18. Ele falou assim: vamos fazer cachaça com isso, para não perder. Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso. Eu falo com os produtores, todo produtor, o cientista da propriedade é o produtor. Todo mundo pode fazer teste. Mas vamos fazer um teste em pequena escala, 1, 2, 3 anos, conversando com o provador, com o torrador, com o comprador, para saber se serve, se está bom. Não adianta ir se aventurando, fazendo um monte de coisa maluca e, às vezes, não dá certo. Do outro lado,
Aqui na Via Úmida, também no Espírito Santo, a gente tem muito o semi-dry. E aqui são os marcadores voláteis que a gente encontra muito. Então, tem muito, por exemplo, a lila furoate, que lembra muito a fruta, né? O hidroximetilfurfural, que lembra muito o açúcar, né? E esses cafés são muito complexos, de torra. São cafés que a gente ainda não sabe explicar o que acontece, mas fica muito com o Fox Bean, manchetado. E esses cafés, às vezes, eles não dão crack no torrador. E aí é muito difícil torrar esses cafés. Então, aqui é um processo, né? A gente faz um monte, assim, maleira, no primeiro dia, o café está fresco, no segundo, e vai virando. E aí, às vezes, dependendo da atividade enzimática, ele vai mudar de cor. Pode ficar amarelo, mais avermelhado e mais escuro. Não existe nenhuma relação direta indicando que a cor vermelha, a cor preta ficou mais doce, ficou mais frutado. É mais uma questão popular aí. E, do outro lado, a questão da fermentação induzida, né? Nós temos aqui aplicações de leveduras e bactérias. A gente tem um perfil muito alcoólico, né? De vinho, de banana madura. E tem que ter cuidado. Por quê? Às vezes o produtor investe muito, faz uma fermentação muito agressiva. O Henrique e o Joe já devem ter visto esses cafés. O café fica amarelo depois que seca, fica branco. Ninguém, em sã consciência, vai comprar café amarelo e branco para torrar. Por quê? Às vezes a fermentação é tão agressiva que ela leva ao nível de degradação proteica, estrutural. Então a gente tem que saber o que fermentar e como fermentar. A gente tenta usar a fermentação até como biocontrole, né, para aumentar a longevidade do café, mas aí depende da seleção correta do micro-organismo, do processo, né, do que pode ser feito. Fermentação natural, né, você tem um processo um pouco mais lento e é difícil de explicar. Aqui a gente não tem tanto café natural, mas é um processo aeróbico, e as pessoas falam assim, mas fermentação é só anaeróbica. Existem micro-organismos que só crescem em meio aerofílico, ou seja, eles precisam de oxigênio para crescer e fermentar. Existem alguns que são facultativos. Eles acessam tanto o oxigênio quanto o CO2 para fermentar. Então, explicar o processo do café natural, o Joe tem mais propriedade que eu, que a dissertação de mestrado dele é sobre café natural. Né? E aqui no Espírito Santo a gente trabalha muito pouco, mas quando a gente acerta na mão aqui, os cafés bebem muito bem. Mas de 10 lotes, 9 dão problema. Quase sempre dão uma xicrinha piada, um fermentadinho fenólico, porque é muita umidade. A gente tem testado algumas abordagens com fungos na secagem, tem funcionado bem. E aí, por fim, o último processo para apresentar para vocês é a maceração carbônica, que é talvez aí a bola da vez, muita gente fazendo, né, teste de forma empírica, e eu vou focar nesse resultado aqui. Esse é um trabalho publicado esse ano na Food Chemistry, do meu aluno, Dério, que é fornecedor de café para o Joe. A gente desenvolveu uma metodologia onde a gente controla a quantidade de CO2 no ambiente e rapidamente a gente trabalhou a transição do metabolismo respiratório para o metabolismo não respiratório, o metabolismo fermentativo. Então, dentro do tanque, a gente exerceu uma pressão, que está lá no artigo, né, para forçar essa troca de compostos orgânicos, saída de água, geração de CO2, e ao mesmo tempo que ia gerando CO2, a gente ia controlando o fluxo, para não saturar, para não deixar faltar matéria-prima no processo de fermentação, e os resultados estão aqui. Ó. Do ponto de vista sensorial, a gente conseguiu um ganho de 80 pontos, o ponto máximo para 85. Mas o meu modelo matemático me dá aqui, 83,23. Aqui não tem inoculação de micro-organismos, tá, pessoal? É totalmente natural, espontâneo. Eu tenho um modelo de regressão aqui muito bom, quase 100% de certeza que vai se repetir. E o interessante aqui para vocês, esse monte de número aqui, esse monte de bolinha colorida, é o seguinte. Aqui no canto inferior, nessa parte aqui, é toda a estrutura química. Com 120 horas, essas bolinhas rosas indicam toda a mudança do perfil químico do café. Isso é uma técnica de ressonância nuclear, altamente preciso, isso. E no painel dos micro-organismos, a gente vê aqui que com 120 horas houve uma modificação também na diversidade dos micro-organismos. Ou seja, de fato, há uma sucessão microbiana dentro da fermentação. E aqui a gente tem as melhores temperaturas, as que mais funcionaram. Então, para este estudo, para o café da região, de 800 metros, a gente, com 38 horas, com 120 horas ou 96 horas, a gente encontrou os resultados mais satisfatórios.
e isso se confirmou, tanto quimicamente quanto microbiologicamente. A gente está divulgando um resultado agora, nessa semana, a respeito de fermentações mais curtas, com outras temperaturas mais baixas, resultados muito interessantes, mas dá para programar, dá para trabalhar. Esse é um café que o Dério vem fazendo na propriedade dele já há alguns anos, e esse depende de um reator específico. Não é tão simples fazer ele na bombona de plástico, porque depende do efeito da temperatura. Então, quando aplicar a fermentação? Muita gente me pergunta isso. Eu gosto dessas 3 regras. Você pode gerar novas rotas sensoriais a partir de novos metabólitos secundários. Você pode modificar a textura, a aceitação e o sabor do café. E você pode otimizar a qualidade. Só que você tem que entender muito bem de processo, de inoculação, tempo e temperatura. Se você não conhece nada disso, cuidado para não fazer coisa errada. E os fatores, as regrinhas da fermentação, são essas. Não adianta fazer fermentação com fruto sem qualidade. Fruto seco, caiu no chão lá de qualquer jeito. Não adianta colocar água suja. Tem que programar a qualidade da água. Recipiente para fermentação. Muita gente fazendo fermentação em plástico. Bomba de plástico. Bomba de plástico libera bifitalato de sódio. Bifitalato de sódio é cancerígeno. Não degrada com a torra. As pessoas estão contaminando o café achando que estão fazendo coisa correta. Tem que usar aço inox ou embalagem própria para processar alimentos. Tem que ter cuidado com isso. Ou então não faz. Ou então usa vidro. Tem que procurar material que não tem liberação de compostos químicos. Quais os micro-organismos? Qual a estratégia? Temperatura, pressão, as interações entre os micro-organismos, higiene e tempo. Então, essas regras aí são muito importantes na hora de fermentar. Aqui a gente tem alguns casos de destaque, né, do Espírito Santo. Peguei só esses últimos aí que a gente ajudou os meninos a chegar no topo dos concursos, né? Em 2017, Fazenda Camocim ganhou o Capão da Excelência. Esse ano, o Luiz Henrique. E o Thiago, que é um ex-aluno nosso também, ganhou o Coffee of the Year nesse ano. Então, assim, tem muitos outros produtores que a gente ajuda. Hoje os meninos têm uma pequena empresa de assessoria e controle de qualidade, estão aí atuando no mercado, ajudando os produtores. Né? A gente tem alguns conceitos que eu entendo que a Sancoff também trabalha dessa forma, né? Vocês aí têm condições de ajudar. A gente tem laboratório de portas abertas, ou seja, os produtores chegam aqui, eles provam café, eles torram as amostras dele. A gente tem uma torrefação aqui que é de uso compartilhado, que graças à oportunidade que o Diogo me deu em 2017, eu pude conhecer isso lá nos Estados Unidos, né? As pessoas alugavam as máquinas, os espaços. Eu falei assim, poxa, nós temos que fazer a mesma coisa no Brasil, não ter cada um ter o seu torrador. Aí aqui no Instituto a gente fez diferente. O produtor só ajuda a pagar o gás, então pode usar o torrador. Né? E os meninos torram café para eles, né? Eles aprendem a torrar, então isso é muito bom. E tem um programa de extensão e qualidade, que a gente atende hoje quase 800 famílias no Espírito Santo todo. As cartilhinhas, que eu já mandei para a Ana, que são cartilhinhas feitas pelos nossos alunos, e muita parceria com o setor privado. A gente, aqui, por excelência, a gente trabalha com o setor privado, porque não adianta desenvolver as coisas se ninguém aplicar, senão fica só gerando papel, né, em cima da prateleira e o produtor não usando. Meu tempo aqui já estourou, já estou chegando no final. Aqui tem algumas imagens, né, do período que a gente podia ter dia de campo. Seu professor Aldemar, dando aula de reaproveitamento de água residuária, os cursos de torra, né, o João ali ensinando o pessoal a torrar café, os produtores tudo aglomerado, nós estamos com uma saudade danada disso, e aqui eu ensinando, mostrando para eles a questão dos micro-organismos, né. Então, a gente tem sempre, todo ano, curso de capacitação para os produtores, né, a gente tenta envolver muito a comunidade. De modo final, assim, a qualidade sempre vai se relacionar com alguma coisa externa e interna. Os micro-organismos têm um papel fundamental na qualidade, a fermentação é um ponto crítico, né? A gente depende de muita higiene no processo, o café é um alimento. Eu ainda não entendo como as pessoas deixam o cachorro passar em cima do café, né? Passa com um trator, né? Porque é comida, né? E a gente se acostumou com isso, né? A diversidade sensorial pode colaborar para novos mercados, o processo de melhoria contínua tem que ser aplicado em todas as etapas, não adianta ganhar o concurso um ano e no outro ano conseguir produzir café especial. É um tiro no pé fazer isso, tem que ter consistência. E tem que continuar estudando, a gente nunca pode cansar de aprender. A vida é assim,
quando a gente acha que a gente sabe tudo, a gente não sabe nada. Então, é um dia renovando, renovando. E agradecer aqui a rede de colaboradores que a gente tem no Brasil. Isso aí foi a turma que ajudou a gente ano passado, alguns ajudam constantemente. Cada pontinho desse ano passado, nós fomos montar um experimento, viajar, tudo de carro, um bando de maluco, no meio da pandemia, ninguém ficou doente, graças a Deus, não passamos por nenhum acidente, um bocado de história, e eu acho que nos próximos anos nós vamos ter uma série de resultados muito interessantes para contar, para mostrar para vocês em relação ao que a gente viu no Brasil nessas regiões. Então, esse aqui é o meu agradecimento, meus contatos estão à disposição de vocês. Eu trabalho aqui nesse lugar bonito, na montanha, tudo verdinho, né? Então, quando você estiver passando pelo Espírito Santo, quiser chegar aqui e tomar um bom café, nós estamos à disposição. Obrigado a todos, devolvo a palavra ao Henrique. Professor, deixa eu só aproveitar, antes de passar para o Henrique, a gente vai abrir no final para as perguntas, mas perguntaram qual que é o nome do seu livro. Deixa eu aproveitar e dar um espaço para você falar do seu livro. Eu esqueci de falar, nós lançamos um livro esse ano, que, engraçado, né? Foi lá na Casa Brasil que eu recebi o convite para escrever o livro para Spring, em 2017, demorou, foi um parto, 3 anos. O livro Determinantes da Qualidade, da Produção e da Qualidade de Café, o livro está em inglês, foi lançado pela Springer, depois eu compartilho o link aqui no chat para vocês, né? Já tem a versão em e-book disponível e a versão impressa é sobre pré-ordem, então tem que fazer o pedido para que depois eles façam impressão e coloquem no mercado. É um livro com 9 capítulos, a gente fala um pouco sobre pós-colheita, bem clássico, né? Todo mundo já sabe como é que é. Tem o painel climático, tem a parte de micro-organismos, a parte bioquímica, química, fermentação, algumas técnicas sensoriais, capítulo de torra, ficou muito legal, e algumas tendências na Ásia, Japão e China, por conta de alguns amigos que a gente tem lá. Então, é um livro desafiador, deu muito trabalho, tem muita gente diferente, e se vocês tiverem a oportunidade de acessar, né, qualquer dúvida também, eu acho que, se tudo correr bem, até o final do ano a gente vai lançar ele em português também. Ok, Lucas. Show de bola. Eu acho que você nos trouxe aí uma série de informações que vamos trabalhar para gerar conhecimento. Nível de informações altamente técnico e, ao mesmo tempo, prático. E fica aí o convite para você poder vir aqui fazer uma parceria com a Sancoff. É uma região situada aí em média, vamos dizer, em média, né, entre 1.000 e 1.100 metros, mas com algumas áreas acima de 1.100, algumas acima de 1.200. A Sancoff hoje promove um grupo de pequenos produtores nessa região do Campo das Vertentes, com resultados cada ano melhor do que o ano anterior. A turma fazendo fermentação, cafés naturais. Então, eu acho que, se tiver espaço na agenda aí, fica aí o convite para que a Sancoff possa também, com alguns produtores aí, próprios ou parceiros, desenvolver um trabalho de pesquisa junto com vocês. Viu? Muito obrigado e vamos fazer perguntas no final. Joe, agora a bola fica com você, Joe. Boa noite a todos. Eu sou dos Estados Unidos e eu estou 1 ano quase nos Estados Unidos. Eu estou aqui na minha casa falando inglês, então meu português, que nunca foi dos melhores, agora tá meio ruinzinho. Então, eu peço desculpas em avanço se não dá para entender. Então, Sankoff me pediu para falar sobre o mercado, que eu trabalho muito hoje em dia com o Coffee Quality Institute, ou CQI. Desenvolvemos um curso de processamento que estamos administrando no mundo todo, da Indonésia, África, só para a Arábica, e agora está tendo para a Robusta, ao qual o Lucas está ajudando bastante. Um curso para ajudar com o processamento de Robusta. Vai ter o primeiro curso esse ano em Uganda. Sempre esqueço qual que é o
para a posição. Mas eu, em 2003, eu abri uma empresa, um centro cultural em Austin, chama Casa Brasil, e logo depois eu comecei a trabalhar com cafés. A minha história com café, eu sempre gostei de tomar café, e quando eu abri esse centro cultural, eu fui na maior torrefação da minha cidade, Austin, Texas. Eu falei para o dono que eu queria um café brasileiro de qualidade. E a resposta dele foi: não existe café brasileiro de qualidade. Então, apesar de não ser brasileiro, eu fiquei bem chateado com isso. Eu comecei a pesquisar e vi que, de fato, o Brasil tinha cafés excelentes, iguais os melhores cafés do Brasil. São alguns dos melhores cafés do mundo. E eu estava conversando, uma coisa interessante, em 2000, 2003, 2005, 2006, quando eu conversava com um produtor, e o produtor queria me falar que tinha café de qualidade, a forma de expressar isso para mim, para comprovar, foi ele. Eu vendi 500 sacos no ano passado para o Illy. Foi a forma de falar ao produtor. 5 anos depois, forma de falar que para mim que produz café de qualidade. Eu produzi 500 sacos specialty, 82 pontos. 5 anos depois, para falar a mesma coisa. Eu estou produzindo 500 sacos de café, 83, 84 pontos. E hoje em dia, eu estou fazendo maceração carbônica em tais lotes de café. Eu tenho um portfólio de cafés para te oferecer. Qual é o sabor que você está procurando que talvez eu possa te fornecer esse café? Então, essa mudança que eu tenho visto nos últimos 20 anos do Brasil é incrível. E, de uma certa forma, meu trabalho no CQI é trazer essa mentalidade, o que eu vi acontecer no Brasil, para outros países e outros produtores. Então, eu vou comentar um pouco sobre isso. O Brasil já avançou muito, mas temos que sempre estar pensando no futuro e como que nós vamos, qual que é a próxima onda e como nós podemos sempre estar em frente. Então, vou compartilhar aqui um pouco e vou falar então sobre isso, as tendências do mercado. Deixa eu colocar aqui. Ok. Então, tá todo mundo vendo agora? Ok. Então, a Ana já falou sobre quem eu sou. Eu sou dos Estados Unidos. Eu vim para o Brasil para jogar futebol no Grêmio, no Juvenil do Grêmio, que quer dizer eu sou o maior flamenguista do mundo hoje à noite. Eu machuquei o joelho, eu comecei no café em 2003, com a Casa Brasil, e 10 anos depois eu comprei Little City, que era uma torrefação em Austin, para trabalhar com cafés do mundo todo. Eu comecei a trabalhar no CQI, no Coffee Quality Institute, como instrutor de Q Arabica, depois Robusta, e eu fui um dos fundadores do programa de processamento, que é o Q Processing. Eu estudei na UFLA, fiz mestrado lá, e hoje em dia, além de ter Casa Brasil e Little City, eu sou Processing Specialist do CQI, o especialista em processamento do CQI. Mas eu vou falar hoje, eu vou usar o meu chapéu de dono de um estabelecimento que faz 20 anos, quase 20 anos, que trabalha com café brasileiro nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Eu tenho uma torrefação e nós torramos, entre as duas marcas, a gente torra entre 2 e 3 de 2020. 2020, perdemos 85% do nosso mercado. Em abril do ano passado, logo depois que a gente perdeu 85% dos nossos clientes de um mês para o outro, eu liguei para o meu amigo que trabalha no Keurig Dr. Pepper, na Suíça. E eu estava conversando com ele e eu falei, tá difícil para a gente, como que tá para vocês aí? E ele me falou, cara, eu estou trabalhando 12 horas por dia, a gente não consegue comprar café suficiente, não tem estoque, a gente só está comprando. Por quê?
porque tinha essa realidade diferente entre ele na Suíça, trabalhando para o Keurig Dr. Pepper, e para mim, que torna 2, 3 containers em Austin, Texas. Porque o hábito mudou de um dia para o outro do consumidor. Ao invés de comprar numa cafeteria, num restaurante, onde a gente estava vendendo hotel, todo mundo foi para o supermercado. Então, ele estava vendo o Keurig Pod demais, enquanto a gente estava sofrendo. A questão agora é se aquela tendência vai continuar depois do Covid, quando voltamos ao normal, ou ao novo normal. Então, eu não posso te dizer. Nós estamos focando, eu vou falar isso na final da minha apresentação, uma mudança total com a nossa empresa foi tentar levar a nossa mensagem ao consumidor final direto, não através de cafeteria. E isso é uma sugestão que eu tenho para vocês também, no final. Mas o que tem? Qual que é a tendência? Você está tendo e vai continuar tendo consolidação de atores. JAB comprou Stumptown, comprou Inteligência, está comprando várias empresas de cafés especiais e comerciais. É um dos maiores e principais. Outros estão continuando no mesmo caminho. Você tem o Nestlé, que comprou o Blue Bottle. Você está tendo fundos grandes que estão investindo no café, na cafeteria, nas cafeterias. Por que isso tem impacto comigo e como isso tem impacto com vocês? Para mim, é muito difícil. Eu estou recebendo concorrência dos dois lados. Eu estou tentando concorrer com uma empresa que tem bilhões para gastar em marketing, em fama. É muito difícil eu concorrer com eles. Por outro lado, um desafio que nós temos é que a barreira de entrada do mercado de cafés especiais é muito pouco. Para $5.000, um desejo de torrar os melhores cafés do mundo, qualquer pessoa pode entrar no mercado e concorrer com a Casa Brasil. Sempre me lembra, para vocês que conhecem o Ted Turner. Ted Turner é fundador do CNN, de Turner Networks, um bilionário. Ele se aposentou da televisão e ele abriu um restaurante de búfalo, carne de búfalo, Ted Montana Grill. Eu vi uma entrevista com ele e perguntaram para ele, Ted, e aí, você está gostando de indústria de restaurante? Eu entrevistou, estava esperando a resposta, não, estou adorando. Ele falou, não, muito difícil, muito difícil. Para concorrer com Ted Turner, dono de um canal de televisão, você precisa ter $1 bilhão. Para concorrer com Ted Turner, dono de restaurante, basta 25 mil. Então, a barreira de entrada é muito difícil para mim. Por outro lado, se eu quero entrar no supermercado, eu tenho que bater a distribuição e o preço do JAB e do Nestlé. Então, nesse sentido, é um tempo difícil para a gente, para as torrefadores. E você fala, mas essas empresas pequenas estão abrindo ainda no Covid. Aconteceu nos Estados Unidos com o Covid, desempregados, pessoas não trabalhando e recebendo do governo no mesmo tempo. O governo pagava, se não me engano, $2.000 por mês para todo mundo que não estava trabalhando, para sustentar a economia. E aconteceu isso de novo. Estão pagando empresas para pagar funcionários. O que chama PPP. Então, as pessoas estão tendo que gastar esse dinheiro para não ter que pagar o governo de volta. E várias pessoas que sempre queriam entrar no café, que estavam trabalhando em banco ou em outro lugar, decidiram agora entrar no café. Então, nesse sentido, como que é o impacto do Covid? Isso é o que a gente está sentindo agora. Eu vou falar como que a gente vai tentando se diferenciar disso. Ok, então você tem consolidação de atores. Outra coisa que eu digo sobre essa consolidação dos atores é... Eu falo dos meus problemas, agora eu vou falar dos seus problemas. Dos seus problemas é que o JAB vai querer te pagar com turmas de pagamento muito longo e não vai querer pagar caro no café. Não é o modelo de negócios dele. Enquanto eles estão comprando, por enquanto, os Stumptown Inteligência permaneceram um pouco à parte, mas não tanto. Então, tem essa pressão que eles vão colocar em cima. Do Inteligência, não é mais o Jeff Watts que decide isso, é um contador na Alemanha que está sentado no escritório olhando o papel, que está tomando essas decisões. Estou simplificando um pouco, o Jeff talvez vai não concordar com isso,
mas de uma forma básica é assim. Por outro lado, empresas pequenas, igual a minha, ou menor, são chatos, são bem exigentes, não temos a força de comprar muitas vezes um container de uma vez, a gente quer 6 sacos de café de tal qualidade, a gente quer em Grain Pro com defeito zero, e nós não entendemos muito bem como navegar o mercado. Então, desse sentido, apesar da gente pagar mais, às vezes a exigência é muito grande. Então, custo-benefício não sempre vale a pena. Eu posso falar pessoalmente, um dos motivos que eu decidi trabalhar com Sankofa 3, 4 anos atrás, eu já trabalhei com vários exportadores. E o que eu sempre falo quando alguém me pergunta sobre exportador no Brasil, qual que é o melhor exportador? Eu não falo do melhor, eu falo, eu uso Sankofa. É minha opção. Eu tenho bastante experiência, 15 anos de experiência no mercado. Eu moro no Brasil agora. Se eu quisesse, eu podia tentar abrir um exportador, mas jamais ia fazer isso com a dor de cabeça que é. E o atendimento do cliente e a vontade de trabalhar com lote pequeno e rastreabilidade e qualidade. Então, o Sankofa oferece isso à Casa Brasil, quando poucos outros querem mexer com isso. Eu acho isso muito importante. Chegando lá, eu vou te falar por quê, tanto para mim quanto para vocês. Não preciso mostrar isso para vocês tanto. Esse é o preço de café desde 1975, no mercado de commodity. É uma bagunça, mas você pode perceber que não tem mudado nada, né? Eu acho que mão de obra, se não me engano, 20 vezes maior. E o preço de café continua a mesma coisa. Dependendo do dólar e de vários outros fatores, você vai receber em reais um valor diferente. Mas não pode dizer que vai aumentar. Eu peço desculpas, eu estava tentando achar do Starbucks, mas eu achei do Dunkin' Donuts. Então, se você olha aqui, nós temos nos últimos, desde 2011, você tem o preço de café arábica em geral, e você tem o net income, os gastos e o lucro, o bruto do Dunkin' Donuts. Mas o que eu quero mostrar com isso? Enquanto o preço de café está diminuindo, está, em geral, baixando, o lucro de todas essas empresas estão aumentando. Por que tem tanta empresa investindo no café agora? Porque é uma coisa lucrativa para eles. Para eles. Isso pode ser para vocês também, mas é claro que é lucrativo para eles. Sempre falam, né? Segue o dinheiro, segue o dinheiro. As pessoas estão investindo no café, porque é lucrativo. Mas como que o preço de um café está aumentando nos Estados Unidos? Daí se pergunta, que é uma pergunta que esse livro que eles fizeram, é um livro excelente, que eu estou lendo de novo. Por quê? O que eles estão vendendo para o consumidor deles, o Starbucks, por exemplo, que você não está vendendo para eles? Ou seja, como que o preço de café pode baixar, está indo para baixo, enquanto o preço que eles vendem o café está aumentando? Quais são, espero que eu traduzi certo aqui, quais são os atributos que eles estão conquistando, eles estão conseguindo, e daí você tem que fazer a pergunta, como nós podemos, nós como produtores, como exportadores, como nós podemos conquistar esses atributos? O que eles estão vendendo? Onde que está, o que está dentro daquela margem que o Starbucks está vendendo? Serviço, é um produto chique, várias coisas. E como nós podemos trazer para a gente? Eu não tenho todas as respostas, mas aqui eu gostaria de sugerir 2 coisas. A primeira é o respeito. Segundo, oferecer uma experiência. Então, isso que eu acho. Você tem que ter qualidade. Eu sabia que o Lucas, que assim, é um mestre em criar qualidade, ia falar de qualidade. Então, o que eu estou falando agora não está além do que o Lucas estava falando. Eu junto. Se você não tem qualidade, você não tem ponto zero, ou ponto inicial para começar. Mas vamos levar essa mentalidade para frente. Primeiro, para vocês, o produtor. Como você pode capturar isso? A primeira coisa que eu queria dizer é o respeito. E o respeito começa com vocês. Se você não respeitar o seu próprio produto,
Como você pode esperar que outra pessoa respeite o seu produto? Tem que começar com você. Ah, Joe, eu respeito o meu produto. Respeita, respeita. Quantas vezes eu já cheguei numa fazenda no Brasil e na hora de tomar café, o dono da fazenda, ele não vai fazer o café, é o empregado que vai fazer o café, porque ele está acima do nível dele fazer um café para mim. Ou seja, se for oferecer servir um vinho, claro, servir um vinho é chique, é coisa que vai mostrar com qualidade, mas o próprio café não sabe explicar, o produtor não sabe os atributos, não sabe explicar, pode até às vezes descrever melhor o vinho do que descrever o seu próprio café. E como você quer que eu, como comprador, pago caro no seu produto? Se você estiver vendo vinho, beleza, você já me vendeu, mas se está vendendo café, é difícil. Então, eu digo que isso, se o Brasil está por trás, é alguma coisa. E estou falando atrás do futuro, não atrás de outros países, que em outros países é o mesmo problema. Mas é conhecer o seu produto e respeitar o seu próprio produto. Uma coisa que como americano, eu tenho visto, eu tenho viajado com várias empresas grandes para fazendas e, como fala, benefícios, né, em várias partes do mundo. E uma coisa interessante está acontecendo com essas consolidações. Por exemplo, Keurig Dr. Pepper foi comprado por uma empresa de refrigerante, juntou-se com uma empresa de refrigerante. Muitas pessoas que estão na área de alimentação e como fala, da parte sanitária de refrigerante, agora está visitando fazenda de café. E o que você pensa que eles acham quando eles veem cachorro pisando em cima do café, quando eles veem o despopador tudo enferrujado? É uma coisa chocante. Eu me lembro que quando cheguei ao Brasil a primeira vez, eu não queria pisar em cima do café no terreiro. Tudo bem, você fala, isso é ridículo, isso não é realidade. Eu estou oferecendo ponto de vista de quem vem de fora. Se você está pisando no seu produto, eu vou colocar aquele produto na minha boca depois. E você está lá pisando em cima do seu produto, uma coisa que eu vou colocar na boca. Então, essa é a mentalidade que eu quero trazer para você, de respeitar o seu próprio produto, de tentar refletir e pensar, se fosse uma taça de vinho, se fosse um produto que eu respeito muito, como que eu ia agir diferente? Isso é muito importante por outro motivo. Todo lugar que eu viajo no mundo, eles têm o mesmo problema. O Brasil até tem menos desse problema que o outro. É que a próxima geração não quer voltar para o campo, quer ir para a cidade e fazer outra coisa, que o café, para muitas pessoas, representa pobreza e problema. Dívida, inconsistência de vida, e não é chique. E uma coisa que está mudando no café hoje em dia, com processamento, o que o Lucas estava te mostrando, isso é uma forma de trazer respeito e de café ficar chique. Tem que ser lucrativo, mas se vocês estão tendo impacto no sabor do café, vira uma coisa chique. Queria fazer nossa, desculpa, o português está péssimo, mas vamos pensar o seguinte, você acabou de ganhar a loteria, você está com R$1 milhão de reais, apostou no Flamengo ganhar contra o São Paulo hoje à noite, e você se quer comemorar. Vamos supor assim, eu estou em São Paulo assistindo o jogo hoje à noite e eu quero comemorar Inter não ganhando o Campeonato Brasileiro, que, como você pode ver, é muito importante para mim. Eu quero ir num restaurante fino. Eu quero um chefe que é mestre da cozinha. Para onde eu vou? Vou ver o meu amigo Alex Atala, que eu quero. Quem sabe mais da culinária do que Alex Atala? Ele é mestre. Ninguém vai chegar no Dom e falar para o Alex, você tem que fazer isso. Você tem que mudar o seu processo aqui. É um mestre que conhece e todo mundo respeita e ele respeita o produto. Enquanto eu estou esperando picanha com formiga da Amazônia, do Alex Atala, eu quero tomar um whisky. Não só um whisky, eu quero tomar um whisky de Jimmy Keown. Assim, um escocês e um mestre, ninguém vai falar para Jimmy Keown como fazer um whisky. É um mestre. Enquanto eu estou comendo essa picanha com formiga da Amazônia, eu quero tomar um vinho francês de qualidade. O melhor. Michel Rolland.
É um francês que tem vinícola em Napa Valley, Chile, Argentina, o mundo todo. É um dos mais famosos. Ninguém vai falar para o Michel Rolland. Ninguém conhece vinho melhor do que Michel Rolland. E agora, a última coisa que eu vou tomar, saindo do, talvez Dom nesse sentido não é um bom exemplo, mas a última coisa que eu vou tomar saindo do Dom, o que vai ser? Uma xícara de café. Eu coloquei a Anabela Menezes. Eu coloquei ela guatemalteca, uma mulher latina, ganhou o Cup of Excellence, tem o próprio leilão da fazenda dela, terceira geração, fala inglês, português, espanhol, viaja o mundo todo, tem cliente, entende qual que é o mercado do Japão quer, o que o mercado da Coreia quer, o que o mercado dos Estados Unidos quer, tem um portfólio incrível em termos de processamento e genética. Ela tem o próprio viveiro na fazenda dela e ela está sempre explorando genética, processamento nos vários microclimas da fazenda dela. Mas nós temos isso hoje em dia no café? Não, nós não temos isso. E se você olhar até de uma forma maior, é uma mudança no mundo que a gente tem que fazer e uma janela de oportunidade. O mundo não está acostumado a colocar uma mulher guatemalteca nessa posição do que um chefe famoso de São Paulo, um escocês fazendo whisky, um francês de vinho, o negro da África. O mundo não está acostumado. Porém, agora que o mundo tem esses cafés especiais, o mundo está entendendo que essa pessoa tem que ser mestre igual aos outros, que o produtor está determinando a qualidade e o estilo do café, está oferecendo um portfólio de cafés. Isso que é respeito e isso que é o mundo de respeito. Você não pode forçar outras pessoas a te respeitar, mas sim você pode merecer respeito. Esse é o primeiro passo, né? O segundo passo. O primeiro é respeitar o seu próprio produto. Ok. Então, as coisas que eu queria falar. Primeiro, ninguém deveria conhecer o seu produto melhor do que você. O que isso quer dizer? Não só de adubação, não só de fermentação, mas de degustação. Sim, sempre o professor Lucas fala uma coisa importantíssima. Quem sabe de tudo não sabe de nada. Você sempre tem que estar procurando, degustando outros cafés, degustando outros processamentos, entendendo melhor a cada safra o seu café. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é pensar mais como produtor de vinho. Qual que é a diferença? É uma mudança de paradigma. O produtor, no mundo, historicamente, o que faz? Faz o café da forma que historicamente foi feito e entrega para o próximo passo, seja cooperativa, seja como matéria-prima, só. Se Deus quiser, sem defeito, e daí vai receber um pouco mais. Como que o produtor de vinho pensa? Eu tenho a realidade da minha safra, e eu já tenho na minha cabeça um perfil químico e sensorial do produto que eu quero produzir. O produtor de vinho, além disso, entende um pouco as tendências do mercado. Eu sei que no Japão eles não querem muito acidez. Eu sei que coreano eles aceitam acidez acético. Eu sei que na Suíça eles querem acidez cítrica e málica. Então, é entender o mercado, o portfólio e tomar decisões ao longo de tudo, mas ao longo de processamento em geral e da genética antes, para atingir aquele produto. Então, você está começando, eu quero produzir esse sabor. Então, como que eu faço? O que eu faço? Eu fermento dentro do fruto, eu despolpo, eu faço um honey. Igual o Lucas falou, o que o Lucas te mostrou, e ele falou, eu imagino que ele espero que ele está concordando comigo. Aquilo ali é processo para chegar a um perfil de sabores. Você não vai fazer um black honey para fazer um black honey. Você vai fazer um black honey porque você quer atingir um certo perfil e você sabe que tem um mercado para esse fio de sabores. Não adianta você gastar milhares de reais e fazer um processo se não tiver mercado para vender esse produto. Então, essa aqui para mim é uma mudança muito importante.
vocês fazendo e o mundo percebendo isso. E vendo o produtor de café como o produtor de vinho. Quando eu dou curso, para mostrar onde estamos agora, quando eu dou curso nos Estados Unidos, o basicão do café, eu falo um pouco sobre isso e depois eu falo de Juan Valdez, o colombiano famoso que tem a mula. Né? Eu pergunto, você confia no Juan Valdez para pagar o seu imposto, para gerenciar o seu negócio? E todo mundo dá risada. Não, pelo ponto de vista do norte-americano, ele é uma pessoa que tem mula, nem carro tem, como ele vai saber gerenciar um negócio? Então, esse é a realidade no café e é uma coisa que nós temos que mudar. Por quê? Respeito. Não? Volta àquele. O que Starbucks tem? O que aquela barista que nunca trabalhou, assim, está há 2 anos no café, mas já é especialista, enquanto você está 50 anos, 3 gerações, o que aquela barista tem? Respeito. Né? O torrefador, respeito. E nós temos que conquistar isso. Então, implementando as coisas que o Lucas está ensinando, além de ganhar o Cup of Excellence, é uma coisa importante para o outro lado, para mostrar que o produtor merece respeito. Eu digo, se a pessoa não te respeita, não vai pagar mais caro no seu produto. Tem que respeitar. E respeito vem com isso, oferecendo esse portfólio. O produtor não é mais aquilo que está entregando matéria-prima. É aquela pessoa, é um parceiro na criação dos sabores do café no produto final. E todo mundo ao longo da cadeia reconhece isso. A segunda coisa, você tem que saiba onde o seu produto se encaixa na cadeia e o valor dele em cada etapa. Quantas vezes, tem uma ditado em inglês que é, na ausência de informação, a pessoa inventa a sua própria realidade. E quantas vezes eu fui acusado de roubar, de ganhar demais. Então, eu queria fazer essa pergunta. Se eu comprar o seu café por $2 a libra, que é o touro americano, quase muitos gringos pensam em dólar por libra, e você vê que no Whole Foods, você entra no site do Whole Foods, um supermercado chique nos Estados Unidos, você está vendendo seu café que eu te paguei $2, está lá $14 por libra. Eu estou vendendo seu café 7 vezes mais do que eu te paguei. Well, vai pensar, não, o gringo está roubando, está ganhando demais. Então, vamos olhar. Eu coloquei uma cadeia aqui, não a cadeia com Sankofa necessariamente, mas é uma cadeia das minhas empresas, de várias empresas, que com Little City a gente faz importação de Colômbia e outros lugares. Vamos olhar. Então, eu usei R$5,50 por dólar. $1, R$5,50 é o preço que eu usei. Então, eu te pago $2. Para fazer exportação, isso na Colômbia, muitas vezes é mais caro, mas eu coloquei mais 25 centavos. Então, para pegar o café e colocar o café no navio, $25. Desculpa, 25 centavos. E falando nisso, o $2, reais por saco de café, você está recebendo bruto 1.455. Então, 25 centavos já aumenta para mim 2,25. Custo de importação, de pegar um navio em Santos e trazer para os Estados Unidos, mais 20 centavos. Se eu uso um importador, geralmente o importador quer uma margem de 12%, que é muito pequeno. 12% não é nada. O mercado de ações nos Estados Unidos geralmente rende 7% por ano. Então, 12% já é bem razoável. Mas o meu custo por libra já foi para 2,75. Agora, esse café geralmente vai para Seattle, vai para New Jersey, eu tenho que trazer para Austin, para minha cidade. Então, eu pago mais 25 centavos. Na hora de torrar, eu perco 16%, na fumaça e na perda de água. Foi para 3,57. A embalagem, para colocar a embalagem, a etiqueta, tudo, 46 centavos. Isso, na verdade, é barato. Essa é embalagem produzido em massa na China. Mas já foi para 4,3. E a margem que eu preciso?
assim, se meu custo no café é $4, eu preciso, no mínimo, e isso é o normal na indústria, no mínimo, vender por $8 por libra. Por quê? Você está ganhando $4. Ó, eu quero... Primeiro, vamos pensar nos custos primeiro, que a gente tem nos Estados Unidos. O salário médio nos Estados Unidos é $36 mil por ano. $3 mil por mês. Esse é o médio. Ou seja, se você quer um funcionário médio, normal, você vai ter que pagar $36 mil por ano. Um container de café tem mais ou menos 36. São $4. Então, isso é a realidade da gente. Mais o aluguel, luz, custo de entrega e todas as outras coisas que toda empresa tem. E se a Casa Brasil está muito bem, a gente está olhando todos os nossos custos, a nossa margem líquida, quanto a gente colocar na carteira, depois de pagar todos os gastos, se Deus quiser, é 8%. Ou seja, desse 1.455, que também o produto tem os custos, claro. Esse saco de café que eu te paguei tal, se Deus quiser, eu estou colocando R$460 para mim, no final das contas. Eu estou me pagando isso. A margem do supermercado, do Whole Foods, é 43%. Então, esse café você vai ver lá a $14,14. Reais por xícara, eu acho que fiz a conta errada, um pouco mais do que isso. Mas eu coloquei aquele reais por xícara lá porque eu quero mostrar para vocês. Esse é o nosso desafio. É bom entender isso e pensar como que nós podemos aumentar reais por xícara. Porque uma pessoa que está pagando $14 por um café, estava, na verdade, pagando R$1,37 por xícara de café. Se for comparar isso com Coca-Cola, é muito mais barato do que uma lata de Coca-Cola. Então, o trabalho que eu digo para nós é mostrar que a sua fazenda, a qualidade do seu produto, todas essas decisões que você está tomando merecem mais do que uma lata de Coca-Cola. E nós temos que trabalhar juntos nisso. Então, como que nós podemos fazer isso? Propiciar uma experiência juntos, trabalhar juntos. Você tem que achar parceiros. Que é isso? Na Little City, que a Little City está fazendo para lutar contra essas empresas grandes? Por exemplo, Amazon entrou no mercado de café e você pode pedir um café baratíssimo, de qualidade média, 82 pontos, e receber. Se eu fizer pedido hoje, amanhã eu vou receber esse café na minha casa. Como que eu vou ganhar contra isso como uma empresa pequena? Contando a história do produtor. Então, com Little City, o que nós temos? A gente está mostrando sempre no Instagram, sempre nós temos newsletter para nossos clientes. Fulano tal está produzindo esse café. Essa foto é um café da Little City na Colômbia. E esse é o produtor que está embarcando o café. Então, nós estamos contando essa história. O produtor está embarcando o café. Gente, daqui 3 semanas vai estar pronto para vocês. Contando a história do produtor. A experiência juntos. Lembra? Capturando. O que Starbucks está vendendo? O que está naquela xícara que nós podemos capturar para nós? Experiência. Experiência do produtor. Com Little City, nós oferecemos o seguinte: se você fizer o pedido de café na cidade de Austin, antes de meia-noite, a gente torra o café e entrega na sua casa no dia seguinte. Então, é uma decisão que tomamos para tentar achar um nicho no mercado para Little City. E tem dado certo. Nossa meta é vender $1.000 por dia de café entregado em casas. Mais do que isso, está definindo uma marca. O que é Little City? É uma empresa de Austin, da cidade, é um local business.
é um café que torrado fresco. Então, nossa meta, na verdade, a gente não vai ganhar tanto dinheiro com isso. Mas na hora que a gente estiver na gôndola, no supermercado, na cabeça do cliente, vai estar o nosso produto com essa história junto. Se a pessoa quer comprar um microlote, geralmente a pessoa que compra um microlote que quer receber em casa. Mas essa é a nossa proposta para o cliente, a experiência que nós estamos tentando oferecer. E os melhores parceiros que nós temos, tanto na Little City quanto na Casa Brasil, são os parceiros que trabalham com a gente para contar essa história do café e mostrar essa pessoa, o produtor, como respeito. Uma pessoa que toma decisões, um parceiro ao longo, não um fornecedor de matéria-prima, um parceiro ao longo da cadeia. Com a Casa Brasil, nós estamos tentando, além disso, uma outra coisa, que é Explore the Beauty of Brazil. Uma coisa, eu amo o Brasil, eu sou talvez hoje em dia mais brasileiro do que norte-americano. Eu estou aqui 7 anos, e minha esposa é brasileira, meus filhos estão aqui, gosto mais de futebol brasileiro que futebol americano. Mas uma coisa que o Brasil não faz muito bem feito é vender o próprio Brasil. É um país que tem tanto para oferecer, tanta riqueza, e nós estamos apostando nisso. O Brasil, café, sempre Casa Brasil vendeu café brasileiro de qualidade, com todos os atributos. Mas entramos agora com a nossa marketing é Explore Brazil. Conhece o Brasil através dos cafés. Uma xicada, one cup at a time. Primeiro, as regiões. Então, a gente está oferecendo a roadmap, um mapa aos diversos cafés do Brasil. Então, você tem na esquerda os Brazilian Blend, que é um blend, é um café chocolate encorpado, é um blend de café bem típico brasileiro. É um CD 83, 84 pontos. E, na verdade, é o café que a maioria dos americanos querem. Eles não querem o alto acidez, eles querem um café 83, 84 pontos, encorpado, chocolate, fresco, sem sabor de madeira. Mas como que nós podemos pegar aquela pessoa que fala, eu amo, nossa, eu gosto de café brasileiro, café doce, gostei. Como nós podemos oferecer uma experiência a essa pessoa? Um caminho para essa pessoa gastar mais dinheiro e entender melhor os cafés do Brasil através da Casa Brasil. E essa é as regiões. Então, a gente está colocando as regiões do Brasil em destaque e falando como que são diferentes. Como que o Cerrado é diferente do que as montanhas do Espírito Santo, do Norte Pioneiro do Paraná, do Campo das Vertentes. Como que as regiões são diferentes no café. E depois nós temos dentro de cada região um microlote de café. E as cores são iguais. Então, cada mês nós colocamos uma região em destaque com o produtor daquela região. Então, essa é a forma de nós oferecer uma experiência diferente ao consumidor. Então, aqui você pode ver algumas das regiões. Você tem Chapada Diamantina, Mantiqueira de Minas, Cerrado Mineiro, Campo das Vertentes, que Casa Brasil está trabalhando. Estamos procurando diversos. Não compramos café ainda de lá, mas o Lucas falou da Serra do Baturité. Robusta, Conilon. Estamos tentando achar uma forma de comprar Conilon da Rondônia, para mostrar que você fala, mas Casa Brasil está tantos anos promovendo cafés de qualidade, será que vale a pena vender Robusta? Olha, primeiro, eles têm robustas, como o Lucas pode falar, eles têm robustas bem interessantes. Lá, robusta, e segundo, o americano muitas vezes quer aquele sabor. Quer, dentro do nosso próprio portfólio, a pessoa quer um café com muito cafeína, com muito corpo, aguenta um pouco o sabor, retrogosto um pouco amargo, e querem, até procurem isso no café. E nós queremos trabalhar com vários perfis de cafés brasileiros. E dentro disso nós temos os produtores. Então, a gente destaca o produtor e coloca o produtor como parceiro. Muito do marketing, se você for numa cafeteria nos Estados Unidos, na Europa, você olha a parede e tem a foto da produção de café. E, de uma certa forma, eu entendo que é a realidade do café, mas é uma glamorização da pobreza.
E eu acho que, de uma certa forma, isso tem sido vendido junto com o café. Muito nos Estados Unidos, mas até aqui, um pouco aqui no Brasil. As pessoas veem café, a produção de café, como coisa rústica. E isso satisfaz uma certa vontade dentro da pessoa a tocar as coisas rústicas, assim, ter uma conexão à terra. E o nosso desafio é manter isso, sim, uma coisa rústica, mas colocar o produtor como um ser humano e um parceiro, igual o consumidor. E você fala, mas se dá para fazer isso, pense no vinho. Vinho faz isso sem problema. Vinho tem terroir mais do que qualquer outro produto. E você vê até, muitas vezes, com mais respeito um produtor de vinho do que um ser humano normal, vamos dizer. Então, essa é a experiência que nós estamos oferecendo na Casa Brasil. E envolve muito o produtor. Então, resumindo tudo agora, qual que é a mudança no mercado? Se tem consolidação do mercado, empresas grandes estão dominando cada vez mais o mercado. Existia por um tempo o mercado de cafés especiais e os grandes foram comprados pelos grandes. E os grandes querem quantidade, não necessariamente qualidade, eles querem termos de pagamento longo, e eles querem baixo preço. É a realidade do negócio deles. Por outro lado, tem esses torrefadores pequenos, mas eles são mais exigentes, e tem mais trabalho, né, em termos da logística. O preço do café está diminuindo, ou pelo menos está igual a 20 anos. Se você olha o custo de produção, é menos hoje em dia do que 20 anos atrás. Enquanto isso, o Starbucks e as outras empresas estão vendendo cada vez mais, por um preço mais alto, o café. Então, a questão, o que eles estão vendendo? O que está naquele café se não é o preço de café? O que está lá? Eu estou sugerindo duas coisas. Respeito a experiência. Respeito começa com vocês, entendendo o seu próprio produto, pensando igual um produtor de vinho, conhecendo o seu mercado e fornecendo um portfólio de produtos que vai atingir esse mercado. Pense igual produtor de vinho. A segunda coisa é conhecer a cadeia e ver dentro da cadeia onde você pode oferecer eficiência no mercado. Se você um café 83, 84, um natural frutado, um café com acidez acético, onde desse portfólio você pode fornecer isso? E sobre experiência e a sua participação, entende, procure parceiros, seja Casa Brasil ou outro, procure parceiros que vão e trabalham junto com esses parceiros a oferecer uma experiência ao consumidor final. Isso é uma forma de você sempre estar aumentando o valor do seu café, capturar aquela margem do Starbucks, vamos dizer, e colocar, voltar para você. Então é isso. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma grande amizade com o Sankoff, e além da amizade, eu volto a falar o que eu falei antes. Eu trabalho com Sankoff. Eu moro no Brasil, eu estou quase 20 anos trabalhando com cafés brasileiros. Eu trabalho com Sankoff. O maior, mais do que isso, não posso dizer. Eu agradeço demais a honestidade, a transparência e a qualidade dos cafés. É muito importante, tem sido muito importante um parceiro para o meu negócio, para a gente crescer e não ter que ficar preocupado com a qualidade do café. Então, muito obrigado, Ana, Henrique, Fabrício. Lucas, é um grande prazer estar aqui com você. Se vocês querem ver o futuro de café no Brasil, o Lucas acabou de apresentar, e no Brasil e no mundo. E vocês têm, Brasil tem sorte de ter pessoas, e especialmente o Lucas, que está na frente, oferecendo essa oportunidade de vocês poderem criar esse portfólio de produtos. E não ficar dependendo de vendendo uma matéria-prima que talvez vai ter um ágio um pouquinho a mais. Então, é isso. É muito estranho estar aqui com a tela, mas obrigado, muito obrigado. Ok, Joe. Maravilha. Eu acho que
Você colocou aí muito bem o que o mundo do café do lado de fora da porteira está querendo, né? Nesse lado de produto. Na verdade, não é só produto. E ficaram aí várias dicas, né, do dever de casa que nós, produtores, devemos fazer para ajudar o outro elo da cadeia a melhorar o consumo dos cafés, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. A Sankoff, você sabe disso, quer ir muito além da prestação do serviço, quer ser cada vez mais aí essa plataforma transformadora no mercado de cafés especiais, né? Então, muito obrigado. Resumindo aqui, eu acho que depois eu vou perguntar. Nós já tivemos uma pergunta aqui, o João Paulo, nosso gestor na ACAV, que é a Associação dos Produtores de Café do Campo das Vertentes, já fez uma pergunta, eu vou passar ela ao Joe. Mas antes disso, eu não sei se eu fiz um bom resumo aqui, né? Acho que ficou um dever de casa para nós, onde o Lucas deixou para a gente aí uma série de oportunidades para buscar novas técnicas, e eu acho que a gente tem que saber colocar essas técnicas em prática, né? E o Joe colocou para a gente aí que a importância de conhecer melhor, na verdade, o Lucas, né, conhecer melhor onde estamos, né, qual a importância de conhecer a fundo as características naturais da região onde a gente está, clima, tempo, solo, o microclima, né, o ambiente, né, que a gente está inserido. Tanto o Lucas quanto o Joe falaram aí a importância do cuidado que a gente tem que ter com a apresentação da nossa casa, né? Se nós não valorizarmos aquilo que é nosso, quem mais vai poder valorizar, né? O respeito, né, com o nosso café, ou seja, o produtor tem que ser o primeiro a respeitar e valorizar o lote, né? Esse meu lote aqui, olha o que eu fiz, esse meu lote de café tem isso. Então, esse primeiro respeito parte de nós, né? E o Joe completou aí falando da importância da gente ajudar aos outros elos da cadeia a contar a história, não só daquele café, mas também a história do produtor que está por trás daquele café. Eu acho que com isso fica aí um grande para-casa para todos nós, a gente abrir as nossas cabeças, enxergar além dos processos que a gente está normal, né? Então, acho que se eu pudesse aí resumir as principais dicas que vocês nos deixam, né? Acho que eu colocaria isso. E eu queria fazer primeiro, Joe, uma pergunta para o Lucas. Depois eu faço a pergunta para você. Mas, o Lucas, no nosso caso, a gente tem uma série de pequenos produtores que possuem recursos limitados e cada dia mais buscando conhecimentos e recursos limitados que às vezes não têm nem acesso a um descascador. Por quê? Porque a nossa região, no Campo das Vertentes, é uma região privilegiada pela natureza para fazer cafés naturais. E partindo desse ponto, né, eu acho que a evolução para aquisição mas antes disso, se você pudesse nos dar uma dica, quais os primeiros passos para poder maximizar a qualidade dos nossos cafés naturais, dispondo de pouco recurso, pouco acesso à tecnologia e maquinários? Bom,
novamente. Se tiver com instabilidade aqui na minha internet, vocês me avisam, porque está caindo um pé d'água aqui agora. E eu estou no instituto, né? Estou aqui no laboratório. Se eu estivesse em casa, eu já tinha desconectado. Agora eu estou morando na roça também. Eu comprei um sítio e plantei 1000 pés de café. Maravilha. Agradecer o Joe pelas palavras. O Joe é uma pessoa muito bacana, né? Me recebeu muito bem nos Estados Unidos, deu oportunidade para mim, deu oportunidade para o Dério. E são pessoas assim, que fazem a diferença no mundo, né? Então a gente precisa, de fato, valorizar esse tipo de ser humano, né? Essas relações são muito importantes. E em relação a essa questão, Henrique, eu acho que de forma assim muito simples. Às vezes as pessoas acham, tem uma visão talvez um pouco distorcida a meu respeito, porque todo mundo acha que só falo de fermentação, então eu sou defensor de um perfil sensorial de cafés muito agressivo, muito pelo contrário. Eu sempre, desde o início da minha carreira, eu sempre prezei por higiene no processo, né? Porque higiene é tudo. Ninguém faz comida numa panela suja. Ninguém. Ninguém chega para almoçar em casa e pega um prato que estava na pia de um outro dia e coloca a comida ali para se alimentar. Então, no caso do café natural, que é uma matéria-prima muito complexa e muito singela ao mesmo tempo, o produtor ele pode começar com uma asepsia básica, né, tentando trabalhar com uma água tratada, então água de um poço. Se for possível, trabalhar uma solução clorada também. Um produtor de Cerrado me perguntou assim, mas se eu usar cloro, se eu usar lavagem, eu vou tirar toda a microbiota do café que faz meu café ser bom. Eu falei assim, não tem comprovação científica nenhuma disso que você está me falando. O que tem, inclusive, eu posso até mandar para vocês, a gente tem comprovações científicas. Quando a gente faz sanitização, a gente consegue aumentar 2 pontos em média só de sanitizar o café, só de lavar ele com uma solução colorada, ou então com ácido peracético, mas o ácido peracético é caro, então vai aumentar o custo do produtor. Então, primeira coisa, lavar, higienizar bem o café. Muitos produtores não lavam as unidades de secagem, passam a safra toda secando o café sem fazer limpeza, e é muito comum chegar em algumas regiões e ver a cama africana, ela está verde, ela está tomada de fungo ali, né? E tem gente que vai para a internet e fala que o fungo verde não é prejudicial, que o fungo rosa que é prejudicial. Meu Deus do céu, isso chega a beirar, assim, é ridículo isso. Fungo verde é fungo de podridão, né? Ninguém come um pedaço de bolo mofado. Então, o que custa para um produtor, por exemplo, tem uma bombinha de pressão do lado da unidade de secagem dele, saiu um lote, deu uma janela de tempo ali, lava. 1 hora de serviço, você sanitizou tudo. O café que vai chegar limpo, numa condição de asepsia, e separar lote por lote, não tem jeito. A história do Luiz Henrique é muito boa, que ganhou o Copa da Excelência ano passado, quando a gente fez a reunião de planejamento dos lotes aqui dos produtores. Então, o Dério falou assim, eu vou apostar no fermentado, né, na maceração. Eu falei assim, Dério, todo mundo vai mandar café muito fermentado esse ano. Esse ano vai ser o ano do café fino, do café delicado. E o Espírito Santo estava assim, muito bom, os cafés muito ácidos, muito doces. Nós tivemos um ano muito bom de chuva, como está tendo de novo. E, historicamente, quando chove muito no verão, a gente tem cafés muito bons. Esse fenômeno a gente está tentando entender ele ainda, né? E eu falei, vamos focar no café lavado, vai dar certo. Então, dos 10 finalistas, nós tivemos 3 no oitavo, o quarto e o primeiro lugar com café lavado, 36 horas. Só que o café do Luiz Henrique, ele foi formado por um blend de 60 amostras de café. 60. Então, assim, o que eu falo com os produtores, não foi eu que provei os cafés do Luiz, foi o Luiz. Então, o Luiz estudou aqui, aprendeu, ganhou independência, então o produtor também ele precisa aprender a provar café. Não no sentido dele se tornar um comprador, né, ou querer brigar com um comprador que está discordando da nota, não. É para ele poder extrair o máximo, né, do entendimento sobre qualidade, né, e higiene, no caso do café natural, para mim é determinante, temperatura de secagem. Não, o café não pode passar de 40 graus, isso já é consolidado. O professor Borém tem um longo histórico de estudo com secagem, né? Isso já foi demonstrado há muito tempo, a gente tem que ter esses cuidados.
A gente vê muitas pessoas fazendo algumas coisas interessantes, outras nem tantas, a gente tem que relativizar sobre isso, mas aí, resumindo a minha resposta um pouco longa, higiene, lavar o café e limpar muito bem a unidade de secagem e também a unidade de armazenamento. Usar o liner, usar Green Pro, não armazenar café em lugar onde tem resíduo químico, onde tem combustível, onde tem muita troca de umidade, todos esses fatores são muito importantes. Maravilha, professor. Acho que muito prática a sua colocação, muito simples. Acho que, de novo, fica a dica para quem quiser pôr em prática, né? Queria te agradecer muito, mais uma vez, e depois nós vamos colocar o Fabrício aí para fazer acontecer, você vir aqui na nossa região e conhecer um pouco melhor dessa micro-região, né? Nós já somos aí uma IG e uma das novas IGs do Brasil, né? A gente diz que a nossa região ela não é sul de Minas, ela não é Cerrado, ela não é Centro-Oeste. Então, com essa vinda da IG do Campo das Vertentes, nós conseguimos achar ali aquela ilha perdida e que sempre conseguiu produzir um café, principalmente natural, com características muito destacadas em relação às demais regiões do Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria aproveitar essa... Só te cortar um pouquinho, Henrique. Sem problema. Falar para o pessoal que está assistindo, o professor Lucas ele disponibilizou algumas cartilhas e também os artigos de tudo que ele trouxe para a gente hoje na apresentação. E aí, amanhã, logo cedo, eu vou estar passando para vocês terem acesso a todo o material que foi compartilhado aqui hoje. Henrique. Show de bola, Ana. Muito bem lembrado. Eu queria aproveitar que eu estava falando, né, sobre essa IG do Campo das Vertentes. O João fez uma pergunta ao Joe, e só para te adiantando um pouco, Joãozinho, o Joe, ele foi um dos primeiros clientes nossos a marketear, até antes mesmo da formalização da IG, que os nossos cafés já eram do Campo das Vertentes. Mas, Joe, o Lucas, em nome da ACAV, né, da nossa associação, que é a gestora aí da indicação geográfica do Campo das Vertentes, pedindo para você falar aí da importância e como que o mercado deve enxergar esses cafés com rastreabilidades e de indicações de procedência específicas, né, e protegidas, né? Ok. No caso tem o caso da Casa Brasil, que é ampliando as origens do café, que a gente vende. Esse caminho, né? Que a pessoa fala, eu gosto de café brasileiro, qual que é o próximo passo? Como que eu posso ter uma experiência de tomar e entender melhor? Então, essa questão, ponto de vista, o approach, né, da Casa Brasil. Que eu tinha isso com vinho. Eu gosto de vinho da Espanha. Qual que é o próximo passo? Como que eu posso entender? Tem esse link até lá. De uma certa forma, quando eu estou tomando um vinho da Espanha, eu estou me sentindo um pouco na Espanha. Então, eu acho que além de vender só a qualidade do café, você tem que vender a região também. Então, é isso que entra a tecnologia com rusticidade, né? Você tem que mostrar que vender a região, quais são as tradições da região, qual que é a tradição que vocês têm com o café, por que o café é bom. Só colocando o IG não faz nada. O americano nem sabe, talvez onde que fica o Brasil, vai entender onde que fica o Campo das Vertentes, mas pode ficar na cabeça, Campo das Vertentes, chocolate, café bem encorpado, chocolatado, doce. Eu gosto do Campo das Vertentes. E daí fica, mas tem que chegar esse sabor e tem que chegar o marketing. Assim, a pessoa, quando está tomando aquela xícara, tem que saber que está tomando café da sua região. E isso envolve parcerias. Você pode falar que o selo e tal, mas
de ser contado na história, da forma que tem que ser contado, é parceria. E quantas fins de semana eu passei dentro do supermercado vendendo café brasileiro, tentando quebrar esse paradigma de que café brasileiro não é de qualidade. E daí o que eu perguntava? Se gosta de café encorpado, doce de chocolate? Gosto. Então toma esse café. E era um café, na verdade, esse café da sua região, do campo das Vertentes. Então, eu acho que tem esse lado de achar parcerias e fazer o marketing. E é uma coisa para os seus filhos, né? Não é uma coisa que eu acho que você pode esperar que em 3, 5 anos você vai estar vendendo seu café por 25 centavos a mais só porque leva o DO da região. Eu acho que se você tem essa esperança, espero que é verdade, mas eu acho que isso não é muito realista. E se você olha todos os DOs ou as marcas, por exemplo, Angus, nos Estados Unidos, é um ótimo exemplo para seguir. Eles passaram décadas promovendo Angus nos Estados Unidos. Então, não foi uma coisa de um dia para o outro. E com vocês, então, a imagem da região, eu acho isso muito importante. Eu acho que nós vamos a ver onde que fica no café. Tem a mentalidade de cerveja e tem a mentalidade do vinho. E qual que é, o que eu quero dizer com isso? A mentalidade da cerveja é que vocês vão produzir um natural. Então, a pessoa entende café através do processamento. Então, isso está acontecendo. Ah, eu gosto de cafés naturais. Eu gosto de honey. Eu gosto de café fully washed. Então, se tem pessoas que têm uma preferência ao processamento. E daí, esse é o lado da cerveja. Então, o que seria interessante nesse caso, ao invés de ter o Cup of Excellence, tem um concurso onde o produtor, igual cerveja, produz um café a tal estilo. E o produtor ganha, quem ganha é porque é o café mais encorpado, mais doce, não necessariamente o café mais exótico. Então, esse é o lado da cerveja. Você tem o lado do vinho, que o lado do vinho é terroir. Você não quer não necessariamente tanto do processo, talvez um pouco de carvalho, etc. Mas se você compra um café Rioja, porque você quer sentir o sabor Rioja. Então, talvez o café vai entrar numa nova, oferecer uma nova experiência ao produtor, que o produtor vai falar, nossa, eu amo café natural, vamos dizer, para abrir ao mundo. Eu amo café natural da Colômbia, não da sua Colômbia, mas de Naranjo, porque em Narinho. Em Narinho tem ácido cítrico e quando você coloca aquele sabor de morango, frutas vermelhas com cítrico, nossa, e é limpo também. Então, esse é o perfil que eu quero. Então, talvez o café vai oferecer essa experiência ao consumidor. Isso volta ao DO, né? Dentro do DO, você pode explorar esse processo, oferecer esses portfólios de sabores e esses caminhos para a pessoa entender melhor a sua região. Não, maravilha, Joe. Eu acho que fica a dica aí para nós. Somos jovens nessa questão de IG, de DO, e eu acho que também é uma questão que anda junto, né? Vai andar junto a gente conseguir levar à mente do consumidor quais são as principais características que representam a nossa região. E, além disso, vem a história de cada café, de cada produtor, somando. Né? Muito obrigado. Ana, por favor, deixo aqui meu abraço a todos, agradeço. Joe, mais uma vez, professor Lucas, muito obrigado a todos vocês aí, mais de 60 pessoas conectadas, espero que tenha sido útil, já vamos aí para quase 2 horas de webinar, e vou ficar muito feliz se a Sankofa estiver podendo cada dia mais contribuindo para a melhoria da vida de cada um de nós que estamos envolvidos nesses cafés especiais. Com certeza. Deixo aí a Ana para concluir. Um abraço a todos e boa noite. Eu já queria, gente, até aproveitar, já deixar um convite para vocês.
no dia 25 de março, exatamente daqui a um mês, nós vamos ter o nosso segundo webinar, que vai ser sobre a sustentabilidade pós-pandemia. Nós vamos ter 2 convidados também, que é o Guilherme Amado, que é diretor de sustentabilidade da Nespresso, e o Eduardo Sampaio, que trabalha como consultor na plataforma global de café. Então, a gente vai estar trazendo também assuntos muito pertinentes, a nossa cafeicultura, como que está essa questão de segurança alimentar, o cuidado com as lavouras. Então, toda essa questão da sustentabilidade, dia 25 de março, o mesmo horário. E aí, quando estiver chegando o próximo, eu reforço o convite com vocês, mas para vocês já deixarem na agenda. E como o Henrique falou, queria agradecer o tempo e a disponibilidade de vocês, ao professor Lucas, ao Joel, ao próprio Henrique, por estar aqui com a gente nessa noite, compartilhando o conhecimento e as experiências de vocês, que com certeza tem muito para agregar e enriquecer no que a gente está fazendo. E a vocês que estão nos assistindo e que também tiraram esse tempo para estar aqui com a gente, aprendendo um pouquinho. Como o professor Lucas falou, a gente tem que estar sempre aprendendo e sempre absorvendo novos conhecimentos. Então, muito obrigada. E aí depois eu vou estar disponibilizando, quem quiser assistir novamente, o link vai estar disponível para vocês estarem assistindo, e também todo o material que o professor disponibilizou para vocês, eu vou estar encaminhando isso certinho amanhã. Muito obrigada a todos, boa noite e até o próximo evento. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, professor. Obrigado, Lucas. Um abraço. Ana, deu um show. Parabéns. Tchau.